Olá, aqui é a Mari. Eu sinto que uma grande dor nossa, de pai, mãe, é quando os nossos filhos brigam. Por enquanto, eu tenho um filho só, Matias, mas está nos nossos planos ter mais filhos. E sempre que eu penso nisso, eu sinto que tem uma expectativa da minha parte de que os meus filhos sejam amigos. Então eu imagino que para você, que tem mais de um filho, isso não seja diferente. Eu acho que qualquer pai e mãe que tenha mais de um filho sinta esse desejo, né, da amizade entre as crianças, para que eles cresçam unidos, para que eles tenham um relacionamento saudável. Eu acho que isso vem junto com o pacote, né? Quando você tem mais de um filho, isso naturalmente vem junto com esse pacote. E aí é muito duro ver as crianças brigando, porque quando as crianças brigam, é como se acendesse um alarme, é como se acendesse uma luzinha ali dentro da nossa cabeça de opa, a minha expectativa vai ser quebrada, vai dar errado, eles não vão ser amigos, onde é que eu estou errando, né? Então, essa cena faz com que a gente se pergunte se a gente está falhando, se a gente está fazendo alguma coisa errada como pais, e muitas vezes acende também uma luz ali nas nossas sombras, na nossa história de vida. Então, se de repente eu tenho uma história de vida de um relacionamento difícil com os meus irmãos, né, ou alguma coisa parecida em relação à minha família, quando eu vejo as crianças brigando, né, acende tudo isso dentro de mim. E aí, qual que é a nossa primeira tentativa? Parar aquilo, né? Acabar com as brigas, fazer com que eles sejam amigos a qualquer custo. Então, se abracem, peçam desculpa, para de fazer isso com seu irmão, se você não parar, você vai ficar de castigo, e aí a gente começa a interferir nessa relação, né? Mas é muito interessante a gente pensar que essa interferência não é só pelo relacionamento das crianças entre si, mas pelas nossas expectativas, mais para satisfazer muitas vezes buracos, como eu falei, né, que foram ficando da nossa relação com outras pessoas. Então a gente tem que estar muito atento, muito consciente. Por que eu estou interferindo nessa relação dos dois? Eu quero proteger, eu tenho medo de que alguma coisa grave aconteça porque eles se machucam, ou eu estou fazendo isso porque eu estou projetando a minha história de vida nessas crianças, né? Então acho que esse é o primeiro passo para a gente estar consciente do que a gente vai fazer ali diante daquela situação. Quanto mais a gente interfere, fica mais desafiador para as crianças conseguirem sair desse lugar de briga, desse lugar de disputa. Porque quando eu interfiro, as crianças percebem, olha, quando eu brigo com meu irmão, quando eu faço tal coisa com meu irmão, minha mãe interfere, meu pai interfere, eles me defendem ou eles acusam o outro, porque naturalmente você vira o juiz, né, da história. E aí você começa a apontar quem está certo e quem está errado. E isso faz com que a criança interprete sobre as suas preferências em relação a ela ou não, né? Então a minha mãe me prefere, ou a minha mãe prefere o meu irmão, ou o meu pai, né? Prefere um ao outro. Então as crianças começam a construir crenças, começam a construir interpretações sobre o amor, sobre o seu relacionamento com um e com o outro. E aí, gente, fica muito difícil a gente sair desse lugar, sair desse ciclo, né? Mostrar para elas que na verdade a gente ama todos da mesma forma. Claro que talvez não da mesma forma, porque cada criança é única, né? Então o amor é o mesmo, mas de formas diferentes, a gente poderia dizer assim. Então fica desafiador, né? Porque a gente está ali interferindo. Outro ponto, outra questão é que quando a gente interfere, a gente impede que as crianças desenvolvam habilidades emocionais de lidar com os problemas, trazendo soluções que venham delas. Então elas param de brigar porque eu estou mandando parar de brigar, elas param de bater um no outro porque eu estou falando que elas têm que ser amigas, porque elas têm que abraçar, porque eu ameacei que se elas não pararem de brigar, elas não vão ganhar tal presente ou não vão sair de casa para o parquinho, percebe?
Então elas começam a se controlar, elas começam a se moldar o comportamento delas a partir de um controle externo, que vem do outro, que vem de mim, e não do controle interno, que vem delas. E o que a gente quer em termos de habilidades emocionais para as crianças? A gente quer que elas desenvolvam a habilidade de controle interno, que parta de dentro para fora. Então, como que a gente pode ajudar as crianças nesses momentos de brigas? E aí eu acho que essas dicas elas servem tanto para crianças que são irmãos, quanto primos, amigos, colegas, né? Em qualquer conflito que a gente tenha mais de uma criança. Primeiro eu vou falar da nossa posição nesse conflito quando as crianças são um pouco maiores. Depois eu explico quando as crianças são um pouco menores. Então, quando as crianças são um pouco maiores, a gente deve se aproximar delas e dizer, olha, eu tô vendo esse conflito acontecer aqui, tô vendo essa e essa situação, como que vocês podem resolver isso juntos? Joga a bola para as crianças, elas são capazes de resolver. Talvez você fique inseguro de fazer isso porque você tenha medo de como que vai ser esse processo. Mas não fica, confia na criança, dá a ela essa oportunidade de resolver, de tentar resolver. Olha, desde que seja respeitoso, vocês podem construir qualquer solução que vocês quiserem. Que ideias vocês têm para essa briga parar? Para vocês resolverem esse conflito com o brinquedo? Que ideia você tem para resolver essa questão? Traz isso para as crianças, deixa elas trazerem as soluções. Ah, Mari, mas se são crianças pequenas e aí eu falar isso vai gerar talvez mais confusão ou elas não têm noção dessas soluções, elas podem continuar se machucando. Aí sim, claro, a gente vai precisar fazer uma interferência, né? De às vezes separar as crianças, criar um momento para elas se acalmarem primeiro, para depois criar uma solução. A gente vai precisar talvez trazer as soluções, opções de soluções para elas. Então eu tenho um exemplo de uma aluna que tem um filho só, então não é brigas entre irmãos, mas que convive muito com um primo. Então os dois estão sempre juntos, ela buscava os dois na escola e aí quando chegava em casa, os dois de idades parecidas sempre brigavam. Qual que foi a solução que ela optou, já que eram crianças menores, e que perguntar às crianças, né, que solução que elas têm, que ideias que elas têm para parar aquela briga não funcionava, no caso dela. Ela sentou com eles num momento em que as coisas estavam tranquilas, bem resolvidas, e trouxe para eles os conflitos que normalmente surgiam. Ah, vocês costumam brigar às vezes por causa de um brinquedo, para ver quem vai começar primeiro. Foi falando os desafios deles. Então a gente vai pensar agora juntos o que vocês podem fazer quando essa raiva vier, quando vocês ficarem chateados um com o outro. Vamos pensar aqui em várias coisas. E ela foi mediando, ela foi conduzindo. Então, fulano, quando você estiver com raiva, o que você acha de você pegar um travesseiro e gritar com o travesseiro ao invés de você gritar com o seu primo? O que você acha de pegar uma bola e jogar a bola tantas vezes na parede até a sua raiva passar? Ela foi trazendo as soluções e eles foram se envolvendo nessas soluções. Ah, isso eu acho que é ok, isso também acho que é ok, ou isso não. Apenas soluções respeitosas, claro, né? E construiu como se fosse uma pizza, né? Uma roda, em que cada fatia fosse uma dessas soluções. Então, nas próximas vezes, quando eles brigavam, ela trazia aquele quadro para o conflito e falava, olha, lembra das soluções que a gente criou junto para esses momentos? Vamos sortear aqui, vamos escolher, roda o ponteiro. Ela chegou a colocar um ponteiro, como se fosse de um relógio, roda o ponteiro e vamos ver qual solução vai ser sorteada e a gente vai ter que usar ela agora, né? E super funcionou. Então, eu não estou dizendo que isso vai funcionar com todas as crianças, mas é uma sugestão para a gente fazer principalmente com crianças menores, que ainda não vão ter essa habilidade de trazer por si só as soluções. Mas olha que incrível, que oportunidade a gente está dando das crianças lidarem com as suas emoções de uma forma diferente e da gente ter uma postura diferente do que a que foi usada com a nossa geração, né? Eu não estou dizendo que os nossos pais, os nossos avós fizeram tudo errado, de maneira alguma. Mas hoje a gente tem essa consciência sobre a importância de lidar com as emoções e de não só resolver
o conflito. Inclusive porque os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. O que a gente precisa ensinar para as crianças e aprender? A lidar com os conflitos sem violência, né? Esse é o nosso grande aprendizado. E a gente fica muitas vezes batendo na tecla do não conflito, de não ter conflito. Porque ter conflito, como eu falei, muitas vezes nos volta para as nossas dores, para os nossos incômodos, para as nossas expectativas. Mas na vida a gente não vive sem conflito. Então o que é importante? É a gente olhar para esse conflito, aprender a lidar com esse conflito sem violência, a partir de nós, sem violência da nossa parte para com as crianças e sem violência entre as crianças. É uma grande oportunidade, como tudo na lógica da educação com respeito, oportunidade da gente evoluir, da gente aprender, da gente se desenvolver junto com as nossas crianças. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Um beijo e até o próximo!